Então, boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui, né, em mais esse dia, para que a gente tenha essa troca. E hoje eu vou falar sobre os recursos após os pareceres técnicos nos projetos. E eu vou dizer um pouquinho da importância da gente entender o que é isso, entender qual que é esse mecanismo, para que a gente possa utilizar isso quando necessário dentro da aprovação dos nossos projetos. Os recursos, eles são um instrumento que, na grande maioria dos editais públicos, eles nos permitem, após a primeira avaliação do projeto, né, após a avaliação preliminar, é publicado um primeiro resultado. E aí, com base nesse primeiro resultado, os editais disponibilizam o parecer técnico do projeto. E o que é o parecer técnico do projeto? O parecer técnico do projeto é um relatório dizendo como esse projeto foi avaliado, como ele foi pontuado, em que ele foi pontuado, de acordo com os critérios de seleção. E por que é importante a gente fazer uma avaliação desse parecer técnico? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque se a gente não tirou total no projeto, né, é interessante que a gente veja onde a gente perdeu ponto, para que no próximo projeto a gente melhore nesse quesito, né, se atente a esse processo e deixe o projeto mais redondinho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, a partir da avaliação desse parecer técnico, a gente pode entender se a nossa nota está realmente certa, né? Se o parecerista que avaliou o projeto, ele avaliou de uma maneira que está ok, que está certo e que é isso mesmo, ou se teve algum erro. E se teve algum erro, ou alguma coisa que a gente discorda, né, que a gente entende que não é de acordo com o que o parecerista avaliou, a gente pode fazer um recurso, né, pedindo uma revisão dessa avaliação. E isso é importante porque, muitas vezes, quando a gente recebe um parecer técnico que tem uma nota ali que às vezes a gente não tirou uma nota tão boa, às vezes tem erro mesmo, às vezes o parecerista ele errou de alguma maneira, e aí, com isso, a gente consegue fazer o recurso e modificar essa nota. E isso já aconteceu comigo, assim, algumas vezes, inclusive. Eu tive um projeto aprovado na Lei Municipal de Belo Horizonte, que inicialmente ele tinha ficado como suplente. Eu tinha tirado 94 pontos, e ele de 100 tinha tirado 94 pontos, e ele tinha ficado como suplente. E aí, quando eu pedi o parecer técnico para avaliar onde eu tinha perdido os pontos, eu tinha perdido alguns pontos na descentralização, que era uma coisa que eu não tinha como questionar, em função da região que eu moro na cidade, então era uma pontuação que estava ok, estava certinha. Eu tinha perdido um ponto em descrição do projeto como um todo. É uma coisa que eu até poderia questionar, mas é um item subjetivo na descrição do projeto, então eu também não achei que caberia um recurso nesse item específico, mas às vezes cabe. Mas nesse caso desse meu projeto eu não achei que caberia, e eu tinha perdido um ponto eles não tinham me pontuado, porque no edital aqui, a mulher que tem filho até 5 anos, ela ganha um ponto extra. E eu, na ocasião, eu tinha uma filha de até 5 anos. E eles não me deram esse ponto, eles não me pontuaram com esse ponto. E aí, a partir desse momento, eu fiz essa avaliação do parecer técnico, entendi que eles não tinham me pontuado por esse ponto extra por ser mãe, que estava previsto no edital, e aí eu fiz um recurso, né, dizendo que eu era mãe, que eu tinha mandado, aí eu conferi no envio do projeto, na plataforma de envio do projeto, se eu tinha mandado a documentação, né, certinha, que era a certidão de nascimento da minha filha, e eu tinha mandado toda a documentação certinha e eles não tinham me pontuado. E aí, quando eu fiz o recurso dizendo isso, né, aí eles avaliaram, me deram esse ponto a mais, e aí eu fui contemplada no projeto, eu deixei de ser suplente, porque eu aumentei um ponto, eu era a primeira suplente, quando eu aumentei esse um ponto, eu fui por uma classificação que eu fiquei 2 pessoas acima do primeiro suplente. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar atento e que a gente fique ligado nessa perspectiva dos projetos, porque, às vezes,
A gente fala assim, é um ponto só, mas é um ponto só que faz a diferença para que a gente tenha a aprovação do projeto. Uma outra situação que aconteceu com a gente assim também foi um projeto em que a gente tinha uma equipe completamente diversa, e equipe diversa na perspectiva do edital era um item de pontuação. Então, esse item ele estava valorizado entre 1 e 5 pontos. Então, se eu não, dependendo da quantidade do quanto essa equipe era diversa, você podia tirar 1 ponto ou podia tirar 5 pontos. E aí, eles deram para a gente 1 ponto. Só que a nossa equipe era completamente diversa. Nós tínhamos pessoas pretas, nós tínhamos mulheres, nós tínhamos LGBT, a gente tinha idoso na equipe. Então, das 6 pessoas que estavam na equipe, uma pessoa se encaixava em cada um dos itens da diversidade. Negro, idoso, LGBT, mulher e PCD. Então, eles não podiam ter tirado esse ponto, né? Errado, tiraram a pontuação errada. E aí a gente fez o recurso também, e aí a gente teve a garantia desses 4 pontos. Então, de 1 que a gente tinha tirado, a gente aumentou os 4 pontos. E isso também fez com que a gente fosse contemplado no projeto. Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação sempre. Eu aqui só não peço parecer técnico dos nossos projetos quando eu tiro 100. Se eu tirei 100, beleza, eu vou pedir parecer técnico para quê, né? Tá tudo lá redondinho. Mas se eu tirei 99, eu quero saber onde foi que eu perdi esse 1 ponto, para que nos próximos projetos também eu melhore e para entender também se não houve um erro do parecerista que fez a avaliação desse projeto, tá bom? De quem está aqui, se alguém quiser deixar no chat, se já fez algum recurso, se já perdeu ponto, já verificou dentro de um parecer técnico, se já perdeu ponto de algum projeto, se tem alguma dificuldade nessa questão, escreve aqui, ou então levanta a mão e pergunta para a gente também ir trocando, tá bom? E aí, dentro dessa perspectiva, como a gente está num processo do edital da PNAB estadual, aqui em Minas Gerais, e estão soltando vários resultados de projeto, e nesse processo de soltar os resultados dos projetos, estão tendo muitos questionamentos a respeito das avaliações dos projetos, eu decidi fazer essa aula de hoje com esse tema. E aí, esse tema, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou pegar o parecer técnico, mas eu não sou advogado, eu não sei como colocar, como escrever e tudo mais. É claro que um advogado, ele tem palavras mais elaboradas, mais próprias, o conhecimento da lei como um todo. Então, quando o recurso ele é feito por um advogado, ele tem uma perspectiva muito mais ampla, né, do próprio conhecimento do advogado. Mas, por exemplo, eu não sou advogada e eu não tenho um domínio a fundo da área jurídica, e eu faço 90% dos recursos dos nossos projetos. E na grande maioria das vezes, eu tenho bons resultados. Quando é uma área muito subjetiva, se é pontos objetivos como esse que eu disse, né? A equipe, eu mostrei lá que a equipe era toda diversa, isso está pontuado nos currículos dessa equipe. Então, eu tenho a justificativa dentro do próprio projeto, do próprio envio que eu mandei. Se eu estou com um projeto que me pontua por ser mãe de uma criança de 5 anos, e eu mandei a documentação dessa criança, isso está descrito lá, então também isso é indiscutível. Foi um erro mesmo, eles precisam me pontuar quanto a isso. Agora, quando eu tenho uma retirada de uma pontuação, por exemplo, numa justificativa, em uma descrição do projeto, em uma área que é mais subjetiva, aí a gente vai ficar à mercê do entendimento do parecerista, né? E às vezes a gente pode discordar do parecerista, mandar a solicitação e quem pegar essa avaliação para fazer, entender que a gente está correto, e às vezes não, às vezes a gente manda e eles entendem que não, que o parecerista está correto, e vai manter aquela nota que foi colocada, né? Quando é um ponto subjetivo. Quando é ponto objetivo, não tem o que discutir. Você provou que está ali a informação da maneira como estava prevista no edital, eles precisam te pontuar.
E aí, eu peguei, até como ilustração, um parecer técnico do projeto, de um projeto aprovado aqui na PNAB estadual. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Como não saíram todos os editais, aí eu vou mostrar o arquivo de uma pessoa que trabalha comigo. Quero muito agradecê-la por permitir que eu compartilhasse aqui com ela esse relatório de avaliação, porque os meus projetos em si, os que eu escrevi efetivamente, eles ainda não saíram o resultado, então eu não conseguiria compartilhar um dos meus. Então, eu estou compartilhando esse, que é de uma pessoa que trabalha comigo, que é da Gabi. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse é um projeto de bolsa, e esse projeto de bolsa, a pontuação desse projeto é uma pontuação máxima de 100 pontos, uma nota de desclassificação de 60 pontos, 110 pontos, com uma nota de desclassificação de 60 pontos. E aí, o que teve de muito curioso, assim, em cima desse parecer técnico? A Gabi mandou o projeto de bolsa, e no projeto de bolsa, uma coisa que é pontuado é sobre a trajetória do artista. Então, a gente tem que colocar um descritivo da nossa trajetória. E esse descritivo da nossa trajetória, ele é pontuado tanto pelo currículo que a gente manda, como pela comprovação de ficha técnica que a gente manda. Mas uma coisa que é muito importante é que é preciso avaliar ambas as informações, uma vez que nem sempre o artista ele tem aí uma comprovação de muito tempo, às vezes ele consegue guardar, e isso é até uma coisa que é importante para vocês que estão aqui assistindo, de ter todas as comprovações dos trabalhos que vocês fazem, guardar essa ficha técnica, guardar uma foto do trabalho, guardar o material de divulgação, porque esses materiais, eles são importantes para a aprovação nos editais, e eles contam, né, dentro da nossa perspectiva, quando a gente monta o clipping, quando a gente monta o portfólio. Então, esses materiais vão contar. E nesse edital, precisava se comprovar uma trajetória de 5 anos. E a Gabi, ela tem uma trajetória de 5 anos. Só que o que aconteceu? Ela mandou toda a documentação muito certinha, mandou o clipping dela, mandou o currículo, mas no clipping, as comprovações que estavam no clipping dela não tinha nenhuma comprovação com data superior a 5 anos, ou de 5 anos para mais, apesar dela ter toda uma trajetória de mais de 5 anos. Mas todas as comprovações que estavam com data no portfólio dela eram datas mais recentes. E aí, eles justificaram que ela não tinha comprovado a atuação na área artística com mais de 5 anos ou mais. Mas ela colocou essa comprovação também no currículo. Então, isso precisava ser levado em consideração, porque o currículo ele é uma declaração, né, daquilo que você desenvolve dentro da área artística. Então, ali também ele está servindo de instrumento de comprovação. Então, isso precisava ter sido levado em consideração. Aqui tudo bem, gente? Estão tão caladinhos, quietinhos hoje. E aí, dentro dessa avaliação dos critérios, o edital, ele sempre prevê quais são os critérios que vão ser pontuados e qual que é a pontuação em cada critério. E aí, uma coisa também que é muito legal a gente fazer quando a gente vai inscrever um projeto é pegar esses critérios e, a partir desses critérios, a gente colocar o projeto pensando nesses critérios que a gente vai ser pontuado. Então, por exemplo, quando eu disse sobre a equipe, quando a gente tem lá que a equipe, quanto mais diversa a equipe for dentro de um projeto, maior a nossa pontuação nesse projeto, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma equipe diversa, né? Para que a gente consiga ter uma pontuação melhor. Então, se eu faço parte de um grupo, então, se dentro desse grupo eu posso inscrever o projeto em nome de várias pessoas. E aí eu tenho no grupo uma pessoa que
mora numa região que tem uma pontuação melhor. Então, eu vou escrever o projeto no nome dessa pessoa que está morando numa região que tem uma pontuação melhor. Por quê? A perspectiva da gente conseguir uma nota melhor e uma aprovação melhor do projeto é maior. Ah, não, mas eu preciso escrever no meu nome, essa é a região que eu tenho. Enfim, ok, tá tudo certo. Mas quanto mais a gente consegue avaliar os critérios de elaboração de avaliação do projeto, melhor é para o resultado do nosso projeto, né? Para a pontuação do nosso projeto. E aí, o que me chamou bastante atenção nesse projeto, nessa avaliação e nesse parecer técnico do projeto da Gabi, é que a justificativa em todos os critérios foi a mesma. Então, o parecerista fez uma justificativa e, a partir dali, ele não se deu ao trabalho de mudar essa justificativa. Ele pegou a mesma justificativa e colocou ela justificando a pontuação de todos os critérios. E, ao meu ver, isso está errado, porque ele tinha que colocar essa justificativa simplesmente no lugar onde diz sobre a trajetória. E ele colocou em todos os campos. Então, por exemplo, a justificativa do parecerista é que o proponente apresentou uma proposta de intercâmbio, inserindo possibilidades de multiplicação artística, interação social, acessibilidade. Todavia, o primordial e classificatório não apresentou, tampouco comprova trajetória de 5 anos em artes cênicas, visto que somente de forma descrita no currículo, mas seus prints e mídias não trazem o ano de ocorrência que não nos possibilita contagem referente. O tempo de 5 anos é obrigatório para a conferência do edital do intercâmbio de bolsas. Então, ou seja, ele usou essa mesma justificativa, aqui a gente está justificando a qualidade do projeto. Aí ele usou essa justificativa. Aí, na próxima, está justificando a relevância do projeto para o cenário cultural de Minas Gerais. Usou a mesma justificativa. Os aspectos de integração com a comunidade, a mesma justificativa. Todo o projeto foi utilizado a mesma justificativa para redução de ponto. E aí, essa perspectiva, a gente entende que ela está errada, porque mesmo que isso é uma premissa do edital, ele precisar, uma premissa que não se pode deixar de mandar as comprovações, primeiro que em cada um desses critérios ele precisava justificar a nota em relação ao critério. Né? Então, aqui o critério trajetórias, ok. Aqui ele vai colocar essa justificativa, que o proponente não comprovou toda a sua trajetória através das mídias e dos prints. Mas, lá em cima, na relevância do projeto, ele não pode justificar com essa perspectiva. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva, ele está dizendo que, por exemplo, aqui é relevância do projeto. Então, ele deu uma nota 20, de 20 ele deu uma nota 10 com essa justificativa, mas essa justificativa não tem nada a ver com a relevância do projeto. O projeto, mesmo a pessoa não tendo mandado a documentação aqui conforme obrigatório, a relevância do projeto não quer dizer, não tem a ver com isso. Então, qual que é a minha sugestão nesse caso? É fazer um recurso e descrever cada um desses critérios, onde, em relevância do projeto, segundo o parecerista, ele avaliou que o proponente e coloca esse texto. No entanto, isso não quer dizer sobre a relevância do projeto, e sim sobre uma trajetória. Então, a gente discorda dessa pontuação. Essa pontuação ela tem que ser obtida através de uma avaliação da relevância do projeto na cena cultural. Até aqui está tudo bem? Acho que sim, né? Obrigada, André, Priscila. Aí a gente continua descendo, né? Por exemplo, aqui está aspectos de integração comunitária do projeto. A mesma coisa. Em todas ele traz essa justificativa. E aí, para além dessa justificativa, que ele até coloca, o proponente apresenta proposta de intercâmbio, inserindo possibilidades múltiplas, interação social, acessibilidade.
Aí ele coloca, todavia, o primordial e classificatório não apresentou. Mas se eu apresentei as questões relativas à integração, por que eu tirei uma nota 10 em 20, sendo que o restante que está justificado aqui não é sobre aspectos de integração da comunidade. O restante que está justificado aqui, fazendo sobre a minha perda de. Sobre o perder ponto dentro dessa perspectiva é sobre a trajetória. Então, aqui também caberia a gente dizer: olha, a gente foi penalizado aqui em 10 pontos, de 20 nós tiramos 10, mas a justificativa não está condizente com a pontuação, porque a pontuação não é sobre os aspectos de integração com a comunidade. Então, se dos aspectos de integração com a comunidade eu estou entregando, eu não posso obter uma nota tão baixa, né? Então, vale um questionamento. Aí, aqui é trajetória, aqui é o lugar que foi pontuado de uma maneira ok, diante do que estava previsto no edital. Então, por exemplo, aqui, a nota obtida foi 20, a nota final era 20, a nota obtida foi 1. Então, aqui pode sim tirar a pontuação referente a esse processo das comprovações. Mesmo assim, se a gente levar em consideração na comprovação de trajetória o currículo que a pessoa mandou, porque quando a gente manda um currículo dentro de um projeto, a gente está assumindo e atestando que tudo que a gente colocou naquele currículo é verdadeiro. Então, penso eu que essa nota também, ela precisava ter uma pontuação avaliada de uma maneira diferente, porque se eu tenho meu currículo todo descritivo, contando toda a minha trajetória, isso praticamente não foi levado em consideração, porque se a nota obtida foi 1, a nota total era 20, isso praticamente não foi levado em consideração. Então, eu acho que é importante pedir um recurso em função disso, em função também de ter tido uma discrepância nessa nota, e mesmo a gente tendo mandado o currículo com toda a descrição. Bem, aí depois nessa perspectiva, fala sobre promoção à diversidade, e aí o mais curioso é que em todos vem uma justificativazinha falando, né? Proponente apresenta proposta de intercâmbio, inserindo possibilidades artísticas, interação social, acessibilidade. Mas não está falando efetivamente do critério. A justificativa da pontuação ela é a mesma para todos os critérios e não está me colocando de acordo com aquele critério que eu deveria ter sido pontuado. Aí aqui, grupos afirmativos sociais, os grupos aos quais, né, o projeto foi pensado e tudo mais. Aqui a nota obtida está até bem próximo, né, do resultado final. De 10 foi obtida uma nota 8. Então, está muito próximo. Vamos ver aqui. Aí, dentro dessa pontuação, aqui, nessa última, que é uma pontuação bônus, né? Tá vendo? Pontuação bônus para proponente pessoa física. E aí, o que são grupos sociais afirmativos? São grupos que têm pessoas negras, pessoas trans, pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, idosos. Então, dentro dessa perspectiva desse projeto, foi levado em consideração as pessoas desses grupos afirmativos, porque a gente tirou 8 em 10. Mas nos outros quesitos, como um todo, não foi levado a pontuação, em questão a pontuação do critério, e sim, de uma maneira geral, a retirada desse ponto em função de um erro, né, realmente cometido, porque quando a gente mandou o projeto nessa perspectiva, a gente não se atentou em que algumas comprovações não tinham mesmo a data de realização dessa atividade, mas mesmo assim a gente tem as duas comprovações, clipe e currículo, e isso precisava ser levado em consideração. Gente, eu vou falando, né, falando, e a minha garganta vai ficando seca, porque falazado desses projetos de uma maneira geral. Você tá rindo, né, Vitória? Mas é verdade. Vocês estão me deixando hoje falando sozinha, sem nenhuma perguntinha, sem nenhuma dúvida.
Mas, enfim, então, qual que é a importância e o que eu trago aqui nessa aula de hoje para vocês se atentarem sempre? Sempre que mandar um projeto, se atentem, na hora que for inscrever esse projeto, se atentem aos critérios, né? Aos critérios de seleção desse projeto. Para quê? Para que vocês consigam obter notas melhores. Fiquem atentos aos prazos e às publicações do edital, né? Do edital ao qual você está se inscrevendo. Por exemplo, esse edital da PNAB estadual, ele tinha um cronograma de soltar todos os projetos no mesmo dia, mas eles estão soltando os projetos diariamente, os resultados dos projetos diariamente. Então, com isso, diariamente sai um resultado. E aí, a gente tem o prazo de acordo com cada um dos projetos que eles soltam. Então, soltou hoje, começa a contar o prazo de recurso desse projeto. O que soltou sexta-feira passada, o prazo já está contando desde sexta-feira. E esse prazo pode variar de projeto para projeto, de 3 a 5 dias úteis, de acordo com o edital, e em alguns projetos esse prazo pode ser um pouquinho maior, de aí até 20 dias do envio desse relatório, desse formulário com o parecer técnico. Bem, esse recurso em específico, que é um recurso da PNAB estadual, ele está sendo feito dentro da plataforma da PNAB estadual de Minas Gerais. Então, todo o processo, a gente entra lá com o login e a senha que a gente tem. Vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, só para vocês verem. Aqui é a tela, né, lá do Decentro. Então, quando a gente vai mandar, vai verificar o parecer técnico e pedir o recurso, a gente vai entrar na plataforma do Decentro. Cada edital tem uma premissa, então vocês precisam ver o que está prevendo no edital que você se inscreveu, né? Para você solicitar de acordo com o que está pedindo lá, de acordo com a orientação que está no edital, tá? E aí a gente vai, nesse caso, a gente entra em inscrições, aí a gente vai em minhas inscrições, aí vai aqui no edital de bolsa, e aí aqui em cima, aqui, ó, a Gabi agora ela já solicitou, então, recurso solicitado, sim. Aí, antes do recurso estar solicitado, ele estava aqui, etapa atual, o recurso para solicitar. Então, agora ela já solicitou, então é isso. Agora é só aguardar o resultado da solicitação do recurso que ela fez. Vou apagar aqui. E aí, dentro dessa perspectiva, é importante a gente se atentar a esses recursos, mandar sempre, não deixar passar os prazos, né? Porque tem os prazos determinados no edital, então é importante ficar atento a esse prazo para você não perder. Às vezes você tem um super potencial de aumentar sua nota, e aí às vezes você não fica atento às publicações dos editais, dos projetos, e aí você perde o prazo para mandar esse recurso, né? Então, passou aquele prazo, não adianta, você não consegue mandar mais. E nessa perspectiva, você acaba, às vezes, deixando de ser contemplado no projeto em função de você não ter pedido o recurso. E nem sempre a gente consegue ganhar aquela nota que a gente está pedindo, mas existem pontos que não tem discussão. Então, por isso, é muito importante que vocês façam, de uma maneira geral, a avaliação do parecer técnico de cada projeto que você enviar e que você inscrever, tá? Gente, é isso. Essa era a dica de hoje, da aula de hoje. Eu gostaria de saber se alguém aqui tem alguma dúvida, se alguém já mandou algum parecer, se quer tirar alguma dúvida sobre algum parecer, desculpa, algum recurso. Se vocês têm o hábito de pedir o parecer técnico dos projetos de vocês para fazer essa avaliação. Ó, eu recebi vários joinhas e vários corações. Eu não sei se quando as pessoas mandam aparece para todo mundo, mas eu recebi aqui alguns. Então, estou sentindo que vocês estão aí, estão interagindo aqui, que está tudo ok. Que o que eu disse aqui hoje foi uma complementação mesmo, assim, mas que isso para vocês tá ok, está dentro da perspectiva do que vocês já fazem e que vocês já solicitam aí os pareceres, já fazem os recursos, né? Bem,
Então, já que a gente está com todo mundo muito alinhado, sabendo como fazer os recursos, não tem dúvida, eu vou deixar aqui para vocês no chat uma pesquisa. Toda aula nossa tem essa pesquisa? Tem, toda aula nossa tem essa pesquisa. Porque essa pesquisa ela é muito importante para nos dizer como a gente está trabalhando, se as aulas estão sendo legais e se está sendo gratificante aí para vocês. E aí eu estou vendo aqui, ó, a Priscila, ela escreveu que ela nunca fez, mas que ficou muito claro a explicação. Então, obrigada, Priscila, que bom que você entendeu aí. A Ana também está dizendo que nunca apresentou um projeto, mas que ela entendeu o processo. Obrigada, Ana. E aí, Ana, você precisa escrever, né? Seu projeto aí. A Ana é maravilhosa, designer, trabalha com a gente já há algum tempo, assim. Eu já venho trabalhando com a Ana na trajetória da área cultural há um bom tempo. E ela tem que escrever os projetos dela, porque ela tem coisas muito legais, ela pode contribuir aí muito com os projetos que ela vier a escrever, eu tenho certeza disso. A André também nunca disse aqui que nunca fez, mas que ela entendeu. André, você já escreveu o projeto? Só para entender aqui. Obrigada a você, Ana. Eu gosto muito de a gente, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de valorizar mesmo assim, as pessoas que estão com a gente e que estão nessa caminhada. E eu fico também muito feliz em ver vocês aqui e saber que vocês querem aprender e que estão com esse desejo aí também de inscrever os projetos e de colocar os projetos de vocês para rodar também dentro das plataformas. A André está dizendo aqui que ela... Você nunca inscreveu, André, nenhum projeto e nenhuma lei de incentivo? Não, né? Se quiserem também falar no microfone, não tem problema não, pode abrir o microfone e falar, tá, gente? Andréia, na verdade, essa é a quarta aula. Eu já dei uma aula sobre projetos de uma maneira geral, sobre elaboração de projetos, que é a primeira aula. Essa primeira aula a gente já postou lá no YouTube, ela está lá. Depois eu dei uma aula falando um recorte sobre o edital da Lei Municipal de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, eu não sei de que cidade você é. Me desculpa, eu não lembro se você já disse aqui em alguma outra aula que você tenha participado. Ah, tá, você é de Sergipe. Agora eu me lembro. Você participou da última aula, né? Que eu falei um pouquinho sobre a planilha de custo. Ah, ótimo. Agora estou me lembrando. Você desculpa, tá, André? Às vezes é muita gente, não, nem sempre eu consigo lembrar de imediato. Então, teve aquela aula sobre planilha de custos, teve uma outra aula sobre um edital específico da Lei Municipal de Belo Horizonte, e teve uma aula também, que é uma aula maior e mais completinha, sobre a inscrição de projetos de uma maneira geral, que é a primeira aula que está postada lá. Ah, que legal! A Mônica está dizendo aqui que é do Rio, que ela trabalha com projetos voltados para a periferia, para as favelas, e que ela gostou muito da aula. Que bom, Mônica, que você gostou. Espero que ajude aí nos seus projetos, né? Quando você inscrever um projeto e quiser saber o resultado, entender o motivo pelo qual como você foi pontuada dentro desse projeto, é sempre importante a gente estar atento a isso. Agora, até complementando sobre, alguns editais não nos permitem fazer esse processo, tá? Aí no próprio edital vem lá dizendo que o resultado ele é decidido pela comissão de avaliação e que essa decisão é uma decisão unânime da comissão de avaliação, sem a possibilidade de caber um recurso ou um questionamento após essa avaliação. Então, a gente tem que entender o edital, tem que ver o que está descrito no edital para a gente entender se a gente pode pedir o recurso ou não, se a gente pode ter essa avaliação de onde a gente foi contemplar, onde a gente foi pontuado ou não. Ela está dizendo que, a Mônica está dizendo aqui que ela não sabia que podia saber esses resultados, que lá no Rio, os que ela já fez, não teve essa abertura.
Normalmente, essa abertura ela está mais dentro dos editais públicos, né? Editais municipais, editais estaduais e os editais federais, que prevê isso de uma maneira geral. Editais de instituições privadas, na grande maioria das vezes, não prevê essa perspectiva, né? Mas quando prevê, é muito legal a gente ter esse retorno, assim, e pegar esses resultados para a gente fazer essa avaliação, para melhorar mesmo que para aquele projeto, para aquele edital, não seja possível a gente mudar a nota, que o que o parecerista colocou está certo, e é aquilo mesmo, e a gente concorda com a avaliação que ele fez, a partir do momento que a gente leu, mas a gente aprende para não errar nos próximos, né? Para consertar o que a gente colocou ali num próximo projeto que a gente for enviar. Ó, então é isso. Nós vamos compartilhar aqui com vocês essa pesquisa. Como eu disse, essa é uma pesquisa muito importante, a gente faz ela aqui nas aulas, para trazer, para a gente entender o que vocês querem, né, em próximas aulas, e também para entender o que vocês acharam da própria aula que a gente está fazendo, como um feedback mesmo, dessa troca e desse processo aqui com vocês. Então, se vocês puderem aí responder para mim, é muito rapidinho, 2 minutinhos vocês conseguem responder, e aí eu tenho aqui essa avaliação para eu ir melhorando e ir trazendo novos conteúdos, coisas que agradem vocês e que possam contribuir aí também com algo a mais na formação de vocês. Uma outra coisa, eu vou aproveitar também, enquanto vocês estão... A gente compartilhou aqui o nosso YouTube, para vocês se inscreverem lá e ver as aulas que já foram postadas, e aí, a partir daí, vocês podem ver as aulas anteriores, né, e também deixa lá a inscrição de vocês para quando a gente postar novas aulas, vocês saberem e ficarem atentos para poder assistir também. E eu vou fazer, pessoal, um evento aqui em Belo Horizonte, de 27 a 27 de março a 30 de março. É um evento que ele, na sua maioria, ele é presencial aqui em BH. É um evento que vai falar sobre produção cultural e sobre vários aspectos dos bastidores da produção cultural. É um evento gratuito, todos os dias é gratuito, só retirar o ingresso no Simpla. E a gente tem 2 oficinas, que são oficinas online, e que aí, para quem é de fora, né, para André, que é de Aracaju, para a Mônica, que é do Rio, vocês podem participar dessas oficinas online e podem também, claro, se quiserem, se puderem, vir para Belo Horizonte para participar com a gente também do evento presencial. Esse evento, inclusive, é um evento que foi aprovado num edital de lei municipal e que eu estou realizando ele aqui. Ah, Ana, que bom, Ana está dizendo aqui que vai participar com certeza. Quero te ver aqui, Ana, todos os dias, firme e forte. E aí a gente vai trabalhar nesse evento vários aspectos financeiros, a elaboração de projetos como um todo, a gente vai ter uma roda de conversa sobre leis de incentivo, então toda a perspectiva das leis de incentivo a gente vai falar nessa roda. A gente vai trazer também várias produtoras falando um pouquinho do que é o trabalho delas na produção, de onde elas estão na produção, inclusive a Vitória, que está aqui também, ouvindo essa minha aula, ela é uma produtora que vai participar comigo desse projeto, tem uma apresentação dela, ela contando um pouquinho da trajetória dela na área cultural, na produção cultural, e ela é uma pessoa que traz também um conhecimento dentro da produção artística de teatro, de blocos de carnaval, então vai ser muito legal. E a gente tem também várias outras produtoras, deixa eu compartilhar com vocês o link também, para vocês entrarem lá, se inscreverem. E para quem não segue a gente, também lá no Instagram, vou deixar aqui também, esse é o link que vai direto para o Simpla, então para quem é de BH, e quem não é também, mas que puder vir presencial, igual a Mônica disse que quer vir em BH, mas que não tem previsão ainda. Vai que, né, Mônica, nesse meio tempo você consegue vir nesse período que a gente vai estar fazendo
a amostra. E para quem quiser fazer as oficinas online também. E para vocês seguirem a Mais Cultura, o Instagram, para vocês verem também lá as atualizações das atividades da amostra e das publicações que a gente for fazendo, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês que esteve aqui nesse tempo, que se dedicou a escutar um pouquinho, né, desse processo de elaboração dos recursos, e que vai ficar atento a essas atividades, né, quando vocês inscreverem os projetos aí. Semana que vem tem mais aulas, vamos pensar aí, eu vou pegar a pesquisa de vocês e vou entender o que vocês estão pedindo mais aí para eu falar na próxima aula, tá bom? Agradeço demais a participação, muito obrigada cada uma que está aqui comigo nessa noite, participando desse processo comigo, tá? Obrigada, Mônica. Vai acompanhando a gente, mesmo você não, né, não conseguindo vir, quem sabe, ainda dá aí, mas a gente vai publicar também as palestras, as rodas de conversa, depois que a gente finalizar o evento, a gente vai publicar no YouTube. Então, a gente também vai ter essa perspectiva que você pode assistir depois, caso você não consiga estar aqui, não consiga ver. Tanto para você quanto para a Andréia, né, que está aqui, que disse que é de outra cidade. Então, depois também vocês podem ter acesso a esse conteúdo. Então, pessoal, boa noite, vou finalizar, tá? Vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Até uma próxima. Obrigada.